Oi, eu sou a Ana Lu, Oi, eu sou a Amanda. e esse é o Só Mais Uma Coisa. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre algo que eu acho que aflige muito o coração de vocês, que é sobre quando a gente compartilha um pouco demais sobre a nossa vida e a gente fala alguma coisa que torna a situação um pouquinho constrangedora. Enfim, a ideia também é falar que muitas vezes a situação não fica constrangedora só na nossa cabeça mesmo, mas trazer um pouquinho dessa ideia que a gente tem às vezes quando a gente vai para algum ambiente social, enfim, aquele pensamento que a gente fala, putz, será que eu me abri demais? Será que eu falei muita merda? Esse tipo de coisa. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Ana Lu, se você quiser falar um pouquinho de onde que veio esse episódio, porque foi você que sugeriu o tema, acho que ia ser legal. Então, eu tava escutando um podcast, porque eu tava fazendo a minha pesquisa, né? Somos podcasters, a gente tem que consumir um pouco também Sim. enfim, pra se inspirar. Da Lud Souza, eu tava escutando Notas de Rodapé para Não Surtar. Foi a primeira vez que eu escutei, eu adorei. E ela comentou, assim, de leve, assim, sobre isso. Ela tava contando uma outra coisa e meio que surgiu o tema de quanto você se abre com os outros, o que você deve falar pra alguém, o que você tem que guardar pra si mesma. E foi assim, mano, um asterisco, assim, no que ela tava falando. Não era o tema, mas mexeu muito comigo, porque isso é um dilema que eu lido muito na minha vida. Tem muitas coisas. Eu amo falar, eu amo me abrir, eu sou um livro aberto. E eu sou muito aquele tipo de pessoa que se abre tanto que às vezes se olha e fala: Meu Deus, eu queria tanto ser misteriosa, mas eu sou o oposto. Eu amo falar, eu amo quando eu tô tendo qualquer dilema na minha vida. Pode ter certeza que pra alguém eu vou falar. E eu sou muito o tipo de pessoa que fica matutando na minha cabeça de tipo, cara, será que eu deveria ter falado isso? Será que eu não poderia ter guardado pra mim mesma? E eu lembro muito de, sei lá, passar por. Eu não lembro o que foi que me deu essa ideia, o que foi que eu falei que tinha sido demais, que eu achei que eu tinha passado do ponto. Mas eu lembro que alguns dos meus objetivos pra, sei lá, acho que pra 2025 era não me abrir, não me expor tanto com as pessoas. Eu tinha esse medo da exposição, das pessoas, de eu expor muito as minhas vulnerabilidades, vulnerabilidades que eu poderia ter guardado pra mim mesma. E eu coloquei nos meus objetivos não me abrir tanto e escrever mais no meu diário, porque eu tenho essa necessidade de falar pras pessoas e o meu diário é uma coisa que me faz pensar um pouco eu sozinha antes de eu falar pras outras pessoas. Às vezes eu chego na conclusão que sim, vamos ouvir uma opinião alheia, mas enfim, isso é um dilema que eu vivo constantemente com ele, do será que me abri demais? Será que eu devo me abrir em relação a isso? Enfim, por isso que eu queria falar mais uns prós, uns contras e tentar pendurar, não sei. Enfim, tentar olhar os dois lados. Comparar e ver a situação, entendeu? Um dilema que talvez vocês também tenham e a gente pensar um pouquinho sobre isso. Só uma coisa que eu queria comentar antes da gente começar também é que nesse episódio a gente não tá falando pra vocês pararem de se comunicar, entendeu? Tipo, se fechar pra todo mundo, enfim. Eu acho que é mais criar uma confiança, porque vou falar um pouquinho da minha opinião sobre isso. Eu sou uma pessoa que eu não sinto muita insegurança com relação às coisas que eu falo. Eu não sei por quê. Eu acho que isso tem um pouco a ver com a questão da ansiedade, que eu já falei várias vezes aqui que eu não sou uma pessoa muito ansiosa. É. E eu acho que eu não me sinto muito inadequada, assim. A não ser que alguém fale pra mim diretamente com todas as palavras, isso que você falou foi inadequado, geralmente eu acho que tá ok, assim, que eu falei. E eu acho que a ideia desse episódio é literalmente construir um pouco dessa confiança, sabe? Que eu tenho nas coisas que eu falo, por exemplo. Tipo, meu, it's not that deep, entendeu? As pessoas não estão sendo ultra mega impactadas por tudo que você fala. Às vezes elas só vão achar engraçado, ou às vezes elas vão se reconhecer naquilo e elas não vão manifestar o devido interesse que elas deram na hora que elas escutaram, sabe? Então, acho que um disclaimer também inicial desse episódio é que a ideia não é fazer com que, tipo, cara, vocês se fechem e não compartilhem as coisas com as pessoas, mas de, tipo, entender da onde que vem essa reação, sabe? Tipo, por que que eu penso que as pessoas acham que eu me passei? Por que que eu fico ansiosa? Porque eu falei demais, enfim, nos ambientes. Então, a ideia é, tipo, pensar algo um pouco nesse sentido, sabe? Não de, tipo, discriminar vocês, nós, todos. Tipo, para de falar. Exato, exato. Mas entender da onde que vem esse sentimento, assim, né? Exato. Eu acho que esse episódio é muito direcionado exatamente para as pessoas que são meio meu perfil. Pessoas que amam falar, que amam se comunicar com os outros, mas de vez em quando param e pensam, ai, acho que eu passei um pouco do ponto. Eu vou falar aqui um pouco dos contras que eu pensei, que eu lido com esses contras, pra gente ir construindo um pouco do raciocínio. Uma das primeiras coisas que eu pensei são as famosas pessoas boca de sacola.
Então, às vezes, você conta uma coisa muito vulnerável sua ou algo relacionado a, sei lá, outras pessoas, por exemplo. Fulana me chateou, você conta pra ciclana, e a ciclana é uma boca de sacola. Você confiou que a ciclana não ia falar pra fulana que você tava chateada com ela, só que aí a ciclana vai lá e traz sua confiança e conta pra ciclana... Pera, me confundi. Mas enfim, conta pra pessoa que você tava chateada com ela. E era uma coisa que você não queria falar, enfim, pra pessoa que você estava chateada, e aí você tem que lidar com uma situação que foi causada por, enfim, uma pessoa que traiu sua confiança e não necessariamente algo que você achava que você ia provocar contando isso pra essa pessoa. Isso é a primeira coisa, assim, que passa na minha cabeça. Às vezes eu conto uma coisa pra alguém e eu fico tipo, putz, mano, e se essa pessoa contar pra alguma outra pessoa? Enfim, essa é o primeiro contra que eu pensei de se abrir com os outros. É uma das minhas primeiras reações. Sim, eu vou falar, assim, eu sou uma pessoa extremamente fofoqueira, tá? Acho que já deu pra perceber pelos episódios. Eu não sou fofoqueira só das outras pessoas, sou fofoqueira de mim mesma. Então, tipo, eu realmente conto as coisas pras pessoas. Mas ao mesmo tempo, sei lá, eu acho que eu tenho uma imagem muito certa de quem eu sou, de tipo, do meu caráter, enfim. E eu acho que isso, de certa forma, me protege muitas vezes dessa coisa de tipo, ai, as pessoas vão pensar tal coisa sobre mim. Tá, se as pessoas pensarem tal coisa sobre mim, foda-se, tipo, eu não sou isso. Eu sei que eu não sou. Tipo, eu entendo que, ok, elas podem ter essa perspectiva, como eu tenho essa perspectiva sobre várias pessoas que eu não conheço. Quantas vezes eu pressupus alguma coisa sobre uma pessoa e isso estava completamente errado? Tipo, é uma das coisas mais comuns que tem. E fofoca sempre vai acontecer, né? Mas assim, acho que isso é muito importante, principalmente também pensando em ambiente profissional. Essa questão da boca de sacola. Tipo, tem ambientes e ambientes e pessoas com quem você pode, tipo, hablar, sabe? Acho que às vezes, quando a gente tá no ambiente profissional, a gente tem que se blindar um pouquinho mais, porque a depender, aquilo pode se voltar contra você em nível, tipo, bem ruim, assim, sabe? Sei lá, você vai falar mal do seu chefe pra pessoa que tá logo abaixo do chefe. Ou pra uma pessoa que está acima do chefe. Tipo, sabe? Esse tipo de coisa. Tem um pouco de noção, assim. Eu sou muito da filosofia de, tipo... É que assim... Agora, hoje em dia, eu trabalho num lugar que os meus pares são pessoas próximas de mim. Antes eu trabalhava num lugar que não era assim. E uma coisa que eu fiz muito e que me protegeu bastante foi de não ser muito próxima dos meus pares de trabalho. Tipo, de contar coisas muito pessoais, sabe? Porque eu ficava com medo disso um dia voltar contra mim. Infelizmente, o ambiente corporativo é meio tóxico nesse sentido, sabe? E as pessoas podem acabar usando coisas que você fala contra você, até pra, enfim, referenciar você. Complexo, complexo. Então, uma coisa que, tipo, eu sempre mantive um pouco de cuidado é de não compartilhar muito da minha vida. Aí você pode virar e falar assim, ai, mas que triste, o ambiente de trabalho tem que ser um lugar descontraído. Até a página 2 também, sabe? E a mesma coisa também pra pessoas que, enfim, são da sua faculdade. Tipo, às vezes você não é muito próximo da pessoa, por que que você vai falar mal de outra pessoa com ela? E eu sei que, às vezes, falar mal de uma pessoa em comum aproxima a gente, entendeu? Aproxima as pessoas. Ter um ódio em comum, uma coisa em comum, uma reclamação em comum, une as pessoas. Mas às vezes isso não pode não ser bom, porque você não sabe como que a outra pessoa tá recebendo. Vai que você vai falar mal de alguém que é a melhor amiga da pessoa, né? Então, tomar esses Tem que se cuidados, policiar assim. em relação a isso. Mas eu acho que é válida essa dúvida, porque faz com que você realmente tente pensar se isso vale ser falado e se vale ser falado pra essa pessoa antes de você Sim, falar alguma coisa. Eu, como sou uma pessoa que eu amo falar, às vezes eu falo muito no impulso, entendeu? Eu me abro muito no impulso, eu tô numa relação, uma situação de conversa e, sei lá, não tem mais um assunto, eu vou lá e eu me exponho. Eu conto alguma história, uma bomba que envolva outra pessoa que essa pessoa também conhece. Então você tem que se policiar muito pra, às vezes, não agir nesse impulso, se você é uma pessoa que nem eu. Porque às vezes você vai falar pra uma boca de sacola que vai falar pra outras pessoas. E às vezes também é uma pessoa que você conhece, mas você sabe que ela é boca de sacola. Então, mesmo que sim, você seja próxima das pessoas, às vezes você tem que repensar se você vai falar pra ela ou não certa coisa, porque ela é boca de sacola. Outra coisa, que é um sim. contra pra se abrir com os outros, na minha percepção, é que as pessoas não esquecem. Eu sou uma pessoa que eu esqueço, entendeu? Só que existem muitas pessoas nesse mundo, eu acho que é a maioria, pelo menos com quem eu convivo, que não esquece. Eu sou uma pessoa que, se a Amanda me conta uma história que ela ficou vulnerável e ela ficou insegura, eu não necessariamente vou pintar uma imagem da Amanda na minha cabeça insegura, entendeu? Eu consigo muito perceber que ela tava insegura nesse momento. Só que eu percebo que às vezes quando eu me mostro vulnerável numa história que eu contei pra alguém, essa pessoa vai pintar uma imagem na cabeça dela minha muito insegura. E aí nossas próximas interações vão ser moldadas a partir dessa imagem que a pessoa tem de mim. Então ela não vai, sei lá, confiar em mim pra tal coisa porque não, a Ana Lu é insegura, entendeu? Não sei explicar. As pessoas
isso fica com as pessoas e às vezes as pessoas não percebem as suas mudanças, elas não estão com você o tempo inteiro, entendeu? Então, às vezes, uma história que você expõe pra uma pessoa e suas vulnerabilidades vão ficar lá pra sempre. Amiga, eu acho que eu discordo completamente de você. Mentira! Sim, eu acho que as pessoas esquecem. E eu acho que o que você pode fazer pra elas esquecerem é fazer com que elas te conheçam mais. Acho que, tudo bem, a pessoa ela pode ter uma opinião, mas ela vai ter uma opinião muito superficial por você. Tipo, porque, sei lá, ela te viu uma vez. E aí, a chance dela esquecer você é maior ainda. Ou seja, tipo, imagina, eu e você não somos próximas. A Ana Lu é uma pessoa X que eu conheci num bloquinho de carnaval. E aí ela causou, tipo, se passou porque tinha terminado com um ex dela, sei lá, enfim. Aí eu achei aquela menina um puta saco. Tipo, nossa, mano, juro. Ana Lu insuportável. Só que aí depois, tipo, eu nunca mais vi a Ana Lu. E aí, tipo assim, gente, quando que eu vou lembrar dela? Nunca. Tipo, sei lá. E aí eu encontrei ela em outro rolê. Tipo, tudo bem. Os primeiros 5 segundos eu vou ficar meio tipo, nossa, chatinha e tal, não sei o quê. Mas depois, conforme eu vou conversando com a pessoa e eu vou conhecendo ela, isso vai meio que se desmascarando. Isso porque isso já aconteceu várias vezes comigo. Comigo, amando, as pessoas tinham uns preconceitos sobre mim e aí eu consegui provar a elas o contrário. E outras pessoas conseguiram fazer isso comigo também, sabe? Eu acho que as pessoas, elas são muito mais abertas e acho que as pessoas, elas são muito menos críticas do que a gente acha que elas são, entendeu? Eu Nossa, falo eu tenho a isso porque percepção oposta. Eu tenho a percepção que eu não Exato. sou tão crítica. E na prática, no mundo real, eu vejo que as pessoas são muito mais críticas comigo do que eu sou com os outros. Tipo, eu acho que geralmente as pessoas elas não são críticas, porque para pra pensar em você, em como você lida com as outras pessoas, sabe? Tipo, a gente tende a ser muito mais tolerante e conforme a gente vai conhecendo as pessoas, a gente vai meio que abraçando mais a pessoa. E isso era uma coisa que eu queria começar a falar um pouquinho. Eu não sei se tudo bem eu já começar a contar um pouquinho das minhas experiências pessoais, mas uma coisa que eu faço muito pra me conectar com as pessoas é realmente abrir momentos de vulnerabilidade com elas, sabe? E eu acho que isso aproxima muito as pessoas, principalmente pra você ter mais liberdade pra se expressar da forma que você quer se expressar e não ser mal interpretada. Eu sou uma pessoa que falo muito também, eu sou que nem a Ana Lu, eu sou tagarela e tal, mas eu sou muito observadora também e eu observo muito os sinais que as pessoas dão. E assim, quanto mais as pessoas se colocam vulneráveis, mais eu me coloco vulnerável. Mas às vezes eu sou a primeira pessoa a trazer uma vulnerabilidade minha pra poder criar esse elo. E eu não me sinto constrangida de fazer isso, porque geralmente isso é respondido de forma positiva. Mas isso por quê? Porque eu observei a pessoa e eu me senti confortável de fazer isso com ela. Porque eu sou uma pessoa observadora. Eu não vou me abrir pra uma pessoa que eu acho que não tá nem olhando pra minha cara, entendeu? Que não tá nem fazendo contato visual. Que eu falo Uhum. alguma coisa, ela, tipo, tá mexendo no celular, entendeu? Eu não vou fazer isso. Mas com uma outra pessoa que, sei lá, eu começo a puxar um assunto e aí eu vejo, e aí ela vai lá e comenta alguma coisa da família dela. Aí eu vou lá e comento uma coisa da minha família também. Aí ela vai lá e fala de um dia triste, aí eu falo de um dia triste meu também. E aí assim vai se construindo, sabe, um pouco a relação. E eu acredito muito que isso dá certo, sabe? Porque, tipo assim, pode ser que eu esteja falando isso e todas as pessoas ao meu redor me acham insuportável. Mas eu acho que não, porque eu tenho amigos e as pessoas geralmente falam pra mim que eu sou legal. A Então, experiência empírica demonstra que não, amiga. exato, exato. Aparentemente, tipo, senão a Ana Lu não teria me chamado pro podcast, entendeu? Mas assim, eu acho que é muito sobre a questão de como você aborda isso, claro, mas também de se perdoar um pouco mais, sabe? Tipo, às vezes a gente vai falar alguma merda, alguma coisa inadequada. E as pessoas falam isso, as pessoas se passam todos os dias, todos os momentos, entendeu? E a gente entende. Quantas vezes uma pessoa, sei lá, você tá num círculo de amizade, uma pessoa fala uma coisa muito absurda. E aí todo mundo fica meio tipo, caralho. Às vezes as pessoas até reagem. Só que depois, quando as pessoas conversam sobre, elas falam, ah, não, se passou, tá suave. É, ele não quis falar isso. E aí, tipo, sabe, e tá tudo bem, a vida continua. É muito difícil as pessoas pegarem ódio de alguém. Tipo, a pessoa tem que realmente ter feito muitas coisas para as pessoas, sabe, não gostarem da pessoa. Eu sou muito dessa opinião, assim. Eu acho que, no fundo, nós, seres humanos, a gente acredita no bem maior, sabe? Enfim. Espero. Não, mas eu gostei muito dessa perspectiva, amiga. É um bom contraponto e é um bom modo de olhar para as coisas. Mas só finalizando um pouco o meu dilema pessoal, o meu último contra antes da gente entrar nos prós que eu também pensei, é que tem algumas situações que eu recorro muito para as outras pessoas para resolver os meus problemas. Então, se eu tenho qualquer coisinha, vou mandar algum áudio para alguém.
Pode ter certeza que alguém vai receber um áudio meu reclamando, enfim. Eu fazia muito mais isso antes, recentemente nem tanto. Mas uma das minhas mais. Tipo, das coisas que eu mais fico, putz, cara, que saco. É que às vezes a pessoa dá uma resposta muito óbvia, que eu poderia muito ter chegado na minha própria conclusão, se eu só tivesse pensado mais um pouquinho sozinha, sabe? E isso eu fico me sentindo muito mal, porque ser vulnerável com os outros é muito difícil, e às vezes eu fico tipo, caraca, eu expus uma vulnerabilidade minha por nada, porque eu poderia muito ter resolvido isso sozinha. Então, isso é algo que eu sofro ainda, que eu tenho que me policiar, porque meu primeiro instinto é sempre hablar, mas também foi uma coisa que eu percebi, porque vamos entrar pros prós mais pra frente, mas falar com os outros pra resolver esses problemas é um ótimo mecanismo. Mas também, eu acho que uma coisa que reafirma a minha confiança é eu conseguir resolver minhas coisas, meus próprios BO sozinha, o máximo que eu conseguir, entendeu? Então, por isso eu acho que eu tive esse movimento meu de, não, vamos parar e pensar, escrever no seu diário, que isso é uma coisa que me ajuda bastante, ao invés de simplesmente falar pra alguém. Porque às vezes eu fico com impressão, óbvio, e às vezes isso é uma impressão da minha cabeça e não é realmente o que aconteceu, mas que a pessoa fica tipo, caralho, mano, não conseguiu lidar com isso sozinha. Que isso? Mó simples, eu dei uma resposta mó papum, e às vezes eu fico tipo, não, amiga, é verdade, você tá certa. É isso mesmo. Então, amiga, mais uma vez eu falando, tipo, faça terapia, pelo amor de Deus. Juro, gente, isso é muito bom. Ajuda a gente a tirar muitas minhoquinhas da nossa cabeça. Mas por relação às coisas práticas da vida, eu acho que, pelo que você tá falando, também eu acho que vem de um processo de amadurecimento. No começo a gente não sabe Sim. muito bem lidar com as coisas, sabe? Então, tipo, é normal a gente ficar fazendo perguntas básicas e ser mais inseguro também. Então, sei lá, a gente tem que se perdoar mais, sabe? Tá tudo bem. Por exemplo, tipo, qualquer pergunta que você fizer pra mim, amiga, eu nunca vou achar isso, tá? Então, sinta-se abraçada. Você pode fazer todas as perguntas do mundo pra mim, que tá tudo certo. Mas eu também não acho que eu tô vindo de um lugar de tipo, nossa, amiga, eu tô lidando muito com isso agora. Tipo, mas eu Aham. acho que é importante a gente fazer os prós e contras, porque às vezes isso não é tão claro pra todo mundo. Sim, Eu acho que eu sim. cheguei nesse lugar que eu tô hoje, enfim, de mais amadurecimento, que nem você falou, porque eu já matutei muito na minha cabeça, eu já me arrependi muito de ter falado certas coisas. Enfim, tinha histórias da minha Uhum. vida, momentos frágeis que eu falei, tipo, meu Deus, eu já falei isso pra todo mundo que eu conheço. Não tinha necessidade de eu ter falado desse momento de tanta fragilidade na minha vida pra tantas pessoas. Mas, enfim, eu já. Não foi bem uma lista de prós e contras, né? Esse início foi. A ideia era falar, tipo, os contras, mas acho que a gente falou Roda alguns prós. viva. Exato. Mas eu também trouxe alguns. Eu listei alguns prós que eu sei, enfim, de se abrir com os outros, porque, que nem eu falei, é um dilema porque tem partes boas e partes ruins de se abrir com os Sim. outros. Então, da mesma forma que eu falei que às vezes eu matuto muito na minha cabeça e não sei o quê, eu sou uma pessoa que eu tenho o impulso de falar as coisas pros outros porque é muito bom. Porque às vezes eu me sinto muito sozinha e só depois que eu me abro uma coisa talvez muito vulnerável pra outra pessoa, eu descubro que essa pessoa também passou por uma coisa muito parecida comigo, teve uma vivência parecida. E não se sentir sozinha, pra mim, é muito importante eu me sentir Sim. espelhada em outra pessoa. Porque às vezes a pessoa já passou por esse momento e tá melhor agora, entendeu? Ou mesmo até, tipo, foi uma experiência que uma pessoa passou raiva com uma pessoa e eu passei raiva com essa mesma pessoa e a gente traz experiências juntas, entendeu? E bota pra fora. Eu acho isso muito importante, ter essa troca. E também isso de aprender com a vivência dos outros. Às vezes é uma coisa que eu tô passando, que outra pessoa também passou, e a pessoa vai me dar conselhos. Isso é muito bom, apesar de ser um momento muito vulnerável. E, enfim, ter pessoas com quem você divide as coisas é muito especial. Eu amo ter pessoas na minha vida com quem eu sinto que eu posso falar, tipo, qualquer coisa. Óbvio, filtrando, porque eu acho que tem coisas que também é bom eu guardar pra mim mesma e Sim. eu acho que isso é saudável também, filtrar. Mas eu amo ter pessoas que eu sei que eu. Enfim, se eu quiser falar sobre isso, eu tenho esse espaço. Enfim, uma coisa super vulnerável e eu confio o suficiente nessa pessoa pra saber que essa pessoa não vai me julgar por essa vulnerabilidade. É muito especial. Então, você ter esse momento, que nem você falou, de se conectar com os outros através da vulnerabilidade, é muito especial. Então, isso são alguns prós da situação e do dilema. E eu acho que uma grande lição que a gente tem que tirar disso é exatamente desse filtro. Eu acho que é importante você saber o que falar e com quem falar. Eu acho que mesmo tem Sim. coisas que eu não quero falar nem para as pessoas mais próximas da minha vida, entendeu? Tem coisas que eu posso realmente resolver comigo mesmo e com o meu diário. Mas também é muito importante você falar as coisas pros outros e só assim você vai perceber que tem alguma coisa de errado. Eu lembro que aconteceu comigo, gente. E eu só percebi que tinha algo de errado com isso quando eu falei pra duas amigas próximas minhas e elas me viram ver o quão absurda a situação era, entendeu? Eu tava passando por uma situação muito horrível e que eu tava passando por, enfim, passando pano por muitas coisas que eu não deveria passar. Sabe quando você olha pra trás e fala, meu Deus, eu de 6 meses atrás era uma imbecil? Elas me viram ver o quão eu tava sendo imbecil. E eu olho pra trás e eu fico tipo, caraca, eu não sei como eu tolerei
essa situação. Que às vezes você precisa falar com os outros pra ver isso. Então, isso é muito importante também. Filtrar o que você fala pros outros, mas até certa parte. Você tem que ter uma noção de. Enfim, às vezes isso eu preciso falar. E eu preciso quebrar a cara. E às vezes você também não vai ter tanto controle sobre isso. Às vezes você vai ser que nem eu, não vai perceber uma situação horrível que você estava passando. Mas eu acho que. E também pensar com quem você vai falar certa. Pra quem você vai contar essa situação também é muito importante. Eu acho que eu já passei por muitas situações frágeis e, enfim, situações ruins que eu falei pra todo mundo, assim, o que tava acontecendo na minha vida. E eu acho que eu poderia ter mantido só no meu ciclo próximo. Enfim, essa situação e ter resolvido essa. Enfim, esse dilema que eu tava vivendo só com as pessoas mais próximas de mim. Eu não precisava, às vezes, quando eu tava numa situação ruim, tipo, numa situação social que eu tava meio desconfortável, a gente ainda não tinha tido um vínculo, eu não tinha essa leitura que você falou que você tem de. Essa pessoa eu não conheço necessariamente, mas eu tô vendo que ela tá dando abertura pra mim. Não, eu. Sei lá, principalmente quando eu bebia, saía falando pra todo mundo. E eu acho que isso vem um pouco com a vivência, mas é muito ruim você voltar pra casa no dia seguinte e ficar tipo, caraca, véi, eu não deveria ter falado isso. E isso eu me passei. Essa pessoa não era próxima de mim o suficiente pra eu ter falado isso e ela, enfim, não tava me dando essa abertura. Ela não trocou comigo a mesma coisa que eu troquei com ela. Muitas vezes eu tenho essa impressão que eu conto muito mais da minha vida pros outros do que os outros contam pra mim. Isso nem é uma coisa de se pensar, né? Você tá dando abertura para os outros pra eles falarem com você ou você tá monopolizando as conversas? Isso também é muito importante. Você dar abertura pros outros se abrirem com você. Mas eu acho que é muito importante isso de olhar os prós e contras dessas situações, principalmente pra quem vive isso, esse dilema interno na cabeça de meu Deus do céu, o que era isso que eu tava falando? E disclaimer, como uma pessoa externa que convive muito com a Ana Lu, tipo assim, a Ana Lu zero se expõe, tá? Tipo, amiga, eu vou te dar esse feedback. Assim, você é bem misteriosa, você não se abre muito pras pessoas que você não confia. Uma coisa que eu achei muito legal que você falou foi com relação a, às vezes a gente precisa abrir algumas coisas pra, tipo, tirar um peso da gente, sabe? Sim. Tipo, às vezes a gente precisa falar aquilo pra outra pessoa porque a gente precisa ver que a gente não é maluca, por exemplo, sabe? Teve, sei lá, algumas coisas que às vezes eu falei pra outras pessoas só pra ver se, tipo, gente, eu tô pensando ok? Tipo, isso aqui que eu tô falando faz sentido? Tipo, e isso eu faço constantemente, assim. Agora eu tô passando por um trabalho em que eu faço um trabalho em dupla. Tipo, eu trabalho junto com outra pessoa e a gente faz o mesmo projeto. E a gente tá tendo uma relação muito legal no sentido de, tipo assim, passar por situações, assim, do mundo corporativo em que uma e a outra, tipo, se dá toques, assim. Do tipo, meu, tal pessoa fala tal coisa pra mim. Você acha que ela ficou chateada ou você acha que não foi nada demais? E aí você ter outra pessoa pra compartilhar isso é muito bom. Porque aí tem uma outra pessoa que vira e fala assim, não, amiga, se passou. Ou vira e fala assim, acho que ficou chateada, mas então vamos bolar um plano de ação de como que a gente vai lá pedir desculpa pra essa pessoa? Sabe esse tipo de coisa? Por isso que é muito bom às vezes a gente trocar. Só que assim, esse tipo de troca, esse tipo de vulnerabilidade, aí é importante a gente fazer com as pessoas que a gente confia. Não é pra você Sim. fazer isso com qualquer pessoa. Tipo, não, vou abrir aqui, sei lá, tô com um problema no meu relacionamento, tô gostando de um cara. Não, você não vai falar isso pra uma pessoa que você não conhece. Aí você tem que falar com uma pessoa que você confia, sabe? Acho que são Uhum. tipos de abertura diferentes, sabe? E assim, depende também do que você considera pessoal. Às vezes uma coisa que pra você é super pessoal, para as outras pessoas é tipo nada. Tipo, foda-se. Uhum. Tipo, sei lá, você contou uma coisa que pra você é um super segredo. Eu vou dar agora aqui um exemplo. Eu não tô querendo de forma alguma discriminar ninguém e, tipo, nem ser preconceituosa. Mas, por exemplo, tipo, uma pessoa que ainda não se assumiu como homossexual. Uhum. Isso pode ser uma questão muito grande pra essa pessoa. Tipo, ela não quer se assumir, ela não se sente confortável. Tipo, falar sobre isso é uma coisa muito difícil. Só que as pessoas ao redor dela zero ligam pra isso. Tipo, se ela for homossexual ou se ela não for, tanto faz. E aí, assim, ela fica nesse dilema, tipo, será que eu me abro, será que eu não me abro? Será que eu conto isso pras pessoas? Se eu contar pras pessoas, o que que elas vão pensar? Sendo que as pessoas não iam pensar nada. Porque, por exemplo, se fosse comigo, assim, eu não ia mudar nada, tipo, o afeto que eu ia ter pela pessoa, sabe? Às vezes ia fazer até crescer mais afeto por conta Sim. dessa situação. Então, eu acho que é um pouco disso, assim, às vezes, sabe? Dar a devida importância que às vezes, tipo, isso é importante pra você, mas às vezes pra outra pessoa nem tanto, sabe? Então, os meus 2 centavos sobre o que você acabou de falar, amiga. Amiga, eu Mas eu achei achei muito muito bom. valioso isso que você falou, porque faz botar várias coisas em perspectiva, né? Porque e essa questão do tipo, se você é uma pessoa que se identifica comigo, de nossa, matuta muitas coisas na cabeça, e já passou por isso, de, enfim, ter essa maturidade de saber o que falar, o que não falar. Isso ter sido uma jornada pra você, enfim, isso você falando me fez perceber várias coisas sobre mim, enfim, que eu já sabia, mas é importante se autoconhecer
Porque você se conhecendo, você sabe como você lida com as coisas. Então, é mesmo do perfil da pessoa. E às vezes você Sim. fica tipo, cara, por que eu sou assim? Porque eu não sou mais desencanada que nem a Amanda é, por exemplo. E às vezes é só o seu jeitinho. Eu lembro uma coisa que eu falei no episódio que a gente fez sobre o álcool, que eu me sentia muito mal quando eu bebia demais e não sei o quê. Por exemplo, nossa, eu passei mal e outra pessoa também passou mal na mesma festa. Eu vou acordar no dia seguinte me sentindo muito mal. E a outra pessoa vai acordar suave. Ah, eu vomitei, aconteceu. E eu me sentia muito mal. E isso é bem do perfil da pessoa. E eu ficava tipo, Sim. caraca, porque eu não sou assim que nem os outros, não sou desapegada que nem os outros. Não sei, não tem muito o que fazer. Eu sou assim. E o que eu faço é aprender a lidar com os meus traços. E é importante você se conhecer pra saber lidar com os seus traços. Mas é importante eu ouvir isso de você. Não, amiga, você é assim porque você se critica. Você acha que os outros vão te criticar porque você se critica. Você pode até nem criticar os outros, mas você se critica. Eu sou uma pessoa que eu vejo mostrar as minhas vulnerabilidades como algo, assim, muito grandioso. Tem pessoas que vão ser vulneráveis e vão, uma segunda-feira qualquer, entendeu? Pra mim, demonstrar uma vulnerabilidade é uma coisa muito especial. Eu vou demonstrar minha vulnerabilidade com alguém que eu confio muito. E se eu demonstrar alguma vulnerabilidade com alguém que eu não confio, eu vou me sentir mal. Às vezes você é uma pessoa mais desapegada, você não vai se sentir mal. Isso é muito, enfim, do perfil de cada um. E é importante você se conhecer o suficiente pra você saber lidar com o seu perfil. Enfim, isso é muito importante. Eu lembrei também de um. Enfim, voltando pra essa questão de vulnerabilidade, o Harry Styles, que tá lançando um álbum novo, enfim, fez uma entrevista que ele falou que ele acha os fãs dele muito especiais porque ele acha vulnerável vir desse lugar, porque muitos fãs dele, enfim, eram fãs do One Direction na época, de falar pra todo mundo de eu gosto de uma coisa que as pessoas zoavam, entendeu? Era esquisito você ser fã do One Direction. Você era, nossa, mais uma garota obcecada, entendeu? Que não tem nada no cérebro e gosta do Harry Styles. E ele achava muito vulnerável você sair pro mundo e falar, caraca, eu gosto muito desse cara aqui, sim, entendeu? E pra mim, eu me identifico com isso. Eu acho realmente vulnerável me expor pro mundo. Eu acho que tem muito do perfil de cada um e é muito importante você se conhecer pra lidar com o seu perfil. Sim, com certeza. E amiga, tipo, só falando, eu respeito muito a pessoa que você é, sabe? De nenhuma Ó, forma isso vem de um lugar de crítica. Na verdade, é só porque pensamos de formas diferentes, sabe? Eu exato, não eu não acho tô. que ninguém é É, melhor ou pior por exata, ter certo perfil, entendeu? Mas você tem exata, que aprender a lidar com o seu perfil. Às vezes eu ficava tipo, exato. caraca, porque eu não sou assim? Será que eu consigo me forçar a ser de tal jeito? Eu acho que às vezes, de vez em quando, eu posso tentar ser mais desapegada. Sim. Mas dependendo da situação, e às vezes, pô, sou assim, velho. Exato, e tá tudo bem ser assim, sabe? Eu acho que Exato. isso que eu queria deixar claro também, que é tipo, cara, cada um tem o seu processo. E o exemplo que eu dei da pessoa homossexual, eu acho que é muito Sim. muito explícito, sabe? Ilustra muito a situação, porque é o momento da pessoa, é ela que vai escolher quando que ela vai fazer isso e quando que ela vai se sentir confortável. Pode ser que ela nunca se sinta confortável. E tá tudo bem, é a jornada dela, entendeu? Tá Exato. tudo certo. E é isso que eu tô querendo dizer. Só que eu acho que a gente tem que estar vigilante sempre em o quanto aquilo desgasta a sua vida, assim, a sua saúde mental, a sua qualidade de vida. Tipo, putz, eu ser hiper vigilante com isso tá me fazendo muito mal. Tá, então vamos dar uma olhada pra isso. Tipo, será que não é porque eu preciso falar? Será que não é porque eu preciso expressar isso para as pessoas? Uhum. Então, eu acho que a gente também tem que entender até que ponto guardar as coisas pra gente beneficia a gente, sabe? E Uhum. eu também não tô falando que, assim, a melhor coisa que tem é você ser um livro aberto, compartilhar isso com todo mundo. Não, não acho. Acho que muitas vezes a gente tem que se preservar, acho que tem ambientes e ambientes, acho que tem amizades e amizades. Por exemplo, uma coisa que eu acho muito importante, não abrir muito as suas fraquezas, assim. Tipo, eu não tô falando de situações de vulnerabilidade, coisas que você passou, porque eu sou uma pessoa que eu abro muito para as pessoas histórias da minha vida, assim, eu não tenho muito problema em falar isso. Mas da mesma forma, eu não abro coisas que são inseguranças minhas, por Hum. exemplo, pra pessoas que eu não conheço. Isso é diferente. Que, tipo, são coisas que as pessoas elas podem me machucar, sabe? Acho que com isso eu Sim. sou um pouco mais estratégica e eu acho que isso é uma coisa muito importante da gente pensar. Isso que eu tô falando, a pessoa ela pode usar isso contra mim? Tipo, eu não conheço ela. Então, eu tenho que pensar, tipo, até que ponto. Porque uma coisa é você abrir uma coisa X, que você pode falar, puta, me passei, que não tem um negócio nada a ver. Mas até que ponto também isso vai te prejudicar? Não vai te prejudicar em nada? Mano, foda-se.
hablou e tá tudo de boa. Às vezes foi até divertido, fez a noite divertida. Agora, falei uma coisa que depois as pessoas podem usar contra mim, ou pode, de certa forma, ferir a minha imagem, que foi um pouco do que a Ana Lu trouxe, aí faz sentido. Só que eu acho que a gente tem que observar, entendeu? Até que ponto, tipo, aquela coisa realmente vai ter um impacto na pessoa que você é. Porque às vezes a gente acha que, nossa, qualquer coisa, sei lá, bebi demais, usando o exemplo que você trouxe, amiga do álcool. Nossa, me passei, as pessoas estão me julgando. Eu acho que isso nem é nada demais. E assim, ter cuidado com a sua fala também. Acho que a gente tem que prestar atenção nas coisas que a gente fala. Por mais que às vezes a gente não entenda. Isso eu falo mais também pensando nas gerações mais velhas, principalmente em relação a comentários preconceituosos. Se você não conhece, se você não entende, simplesmente não fale sobre. Tipo, é isso, assim. Se você não estudou o suficiente, se você não sabe do que você tá falando, principalmente quando diz respeito à existência de alguma pessoa, você não fala sobre, você fica em silêncio. Você exerce o seu lugar de silêncio, porque você não tem lugar de fala pra falar sobre aquilo. Então isso é uma coisa muito importante. Outra coisa que, tipo, cara, não fala porque senão você vai se passar. Isso sobre qualquer tipo de preconceito, sabe? E eu nem tô falando de, tipo, os preconceitos clássicos, muitos do que eu e a Ana Lu a gente traz aqui, enfim, que são de classe, raça, gênero. Eu tô falando de, tipo, qualquer outro tipo de coisa, sabe? Principalmente quando diz respeito a uma coisa que uma pessoa que você conhece gosta. Isso também é uma coisa que, mano, beirando a falta de respeito, sabe? Sim. Tipo, se uma pessoa gosta muito de uma coisa, por que que você vai falar mal dela, sendo que você nem conhece, sabe? Uma coisa é você virar e falar assim, poxa, eu não conheço isso. Tudo bem. Agora você fala assim, nossa, que estranho, que esquisito. Por que que você tá falando isso, sabe? E isso é, enfim, são essas as coisas que eu acho que a gente tem que evitar de falar pras pessoas mesmo, sabe? Ou você vai gerar uma controvérsia, assim, por exemplo, eu e você aqui e eu conto uma fofoca, assim, do meu ensino médio, que pode vazar na internet, ou, sei lá, em ambiente de conversa. Eu tô numa festa, conto uma fofoca de alguém, pode vazar e, meu, a pessoa fica chateada. Isso se policia também, é. Exato, exato. Concordo. Mas é isso, assim, eu espero que o que eu tenha falado não tenha sido muito polêmico. Mas é o meu jeitinho, né? Eu não achei polêmico, amiga. E. Minha opinião pessoal. Obrigada, obrigada, obrigada. Mas eu acho que é isso, amiga. Tem mais alguma coisa? Só mais uma coisa, amiga. Let's go. Qual é a sua música da semana? Gente, então, como eu falei, né, no episódio de álcool, eu tô muito na vibe agora hispanohablante, né? Bad Bunny, fui no show do Bad Bunny, amo esse homem, tô apaixonada, agora eu quero ser latina, mami. E aí eu tô escutando muitas músicas em espanhol, tipo, gente, de verdade, assim, eu abracei a cultura. Uhum. Eu estou tipo, meu Deus, eu amo ser americana. E aí a minha música da semana vai ser Viajando por El Mundo, do Manu Chao com a Karol G. Essa música é muito boa. Ela é meio irritada no TikTok, as pessoas fazem vídeo de viagem com ela. E ela é muito boa, tipo assim, de verdade. Eu amo as músicas do Manu Chao. Ele é aquele cara do nananana, me gusta tu. Ah, tá. nananana, Que oração, mi coração. Essa música aí. Mas essa outra música, Viajando por El Mundo, é muito boa. E, enfim, essa vai ser a música da semana. Vai lá, amiga. E você? Eu Qual a amo. sua? A minha música também tem uma história. Eu passei muito tempo no TikTok, gente. E aí apareceu um vídeo de uma moça chamada Annika Bennett. Enfim, cantando uma música que ela falou que ela escreveu com a Chapel Roan. E é uma música super boa. Eu acho que era My Kink's Karma, mas eu não tenho certeza. Eu amo as músicas da Chapel Roan. Qualquer pessoa que já escreveu alguma música com ela, eu respeito, assim, muito. Inclusive, a Chapel vai pro Lola. E eu tô muito animada pra ver ela. Let's go. E minha música da semana é dessa Annika Bennett. E, gente, fofoca. Sabe, amiga, você. Você que tá nesse nicho. Sabe a música The Subway, da Chapel? Que ela Aham. fala, I saw your green hair, beauty mark next to your mouth. Ela meio que descreve fisicamente a pessoa pra quem ela escreveu essa música. E Ela. adivinha quem tem cabelo verde e uma marca de beleza perto da boca? Essa Annika Bennett. Então eu vi teorias do TikTok de que algumas músicas da Chapel foram feitas pra essa pessoa. Que Enfim. tudo! Aham. Enfim, minha música da semana é A Tree Falls, da Annika Bennett. Amo, amo, amo. Bom, e aí? Bora pros recados finais, amiga? Bora pros recados finais. Primeiro, agradecer você que ficou até o final. Você que é uma das pessoas que falou: Meu Deus, eu só queria ser mais misteriosa. Espero que você tenha se sentido vista e tenha pegado alguns conselhos aqui com a gente. Enfim, se você curtiu, deixa um comentário aí. E se você curtiu, também avalie o podcast com 5 estrelas no Spotify, no Apple Podcasts, ou se inscreve se você tá vendo no YouTube. A gente tá disponível no Spotify, no YouTube e no Apple Podcasts. Você pode ouvir ou assistir como você preferir. A gente tá no Instagram e no TikTok, @somaisumacoisa.pod. A gente também tem o nosso canal no WhatsApp, se você quiser se conectar mais um pouco com a gente. Por lá que a gente avisa tudo. Quando sai episódio, que a gente pede opinião de vocês pra escolhendo de episódio.
enfim. E a gente tem o nosso formulário de conselho. Se você tá precisando de um conselho, vai lá, escreve o seu desabafo. A gente, periodicamente, grava um episódio dando conselhos pra vocês. E você pode deixar o seu dilema lá quando você quiser. Se você quer ser a primeira pessoa a escutar um episódio de Só Mais Uma Coisa, se inscreve no canal, ativa o sininho. Porque a gente lança episódio toda quinta-feira, meia-noite de quarta pra quinta. Tá lá um episódio novo. Então a gente tá muito animada pra ver vocês quinta que vem. E é isso. Ah, só mais um adendo. A gente coloca todas essas informações também na descrição do episódio. Então Total. vocês podem. Todos os links Então que eu vocês falei estão podem na acessar. descrição. Também estão na descrição. Vocês não precisam ir pro Instagram pra ir pegar esses links. Então é só isso. E é isso. Até quinta que vem. Até!